Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Feel Fit Podcast com convidados. Já sabes que este é o espaço semanal onde trazemos pessoas muito especiais, inspiradoras e histórias de sucesso. Pessoas que, através das suas experiências, do seu dia-a-dia e da sua vida, também me vão ajudar a ti a inspirar-te cada vez mais. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é aquilo que tu treinas e não é aquilo que tu comes. É muito mais do que isso. Fitness é tudo aquilo que tu sentes, que tu ouves, que tu vês e que tu falas. Portanto, aqui é o espaço onde te vamos, através de diversas formas, ajudar a sentir cada vez mais fit e cada vez melhor. E quem é que temos connosco hoje? Ora bem, hoje temos connosco uma mulher e ela foi atleta de culturismo e bodybuilding e é formada também na área do personal trainer, nutrição e suplementação desportiva. É portuguesa e é uma apaixonada pelo estilo de vida que tem. Diariamente inspira e ajuda todos aqueles que procuram também melhorias nas suas vidas, quer a nível estético, quer na sua saúde e mesmo em muitas outras áreas da vida. Partilha diariamente nas redes sociais um bocadinho do seu dia-a-dia, do seu estilo de vida e divulga e promove ainda também outros produtos relacionados, obviamente, com estas áreas. Mostra um bocadinho de si a quem a acompanha. Já viveu em Londres e é uma apaixonada por viagens. Foi aí, através das redes sociais, que começou a chegar a milhares de pessoas e que levou a criar o seu projeto Scoop by Scoop, que lhe trouxe muito sucesso a partir da partilha de receitas e conteúdo sobre fitness. Atualmente é uma mulher empreendedora, faz gestão de redes sociais e quem melhor do que ela, como se isto já não bastasse, para nos contar um bocadinho mais sobre si. Ela é a Tatiana Costa e está connosco aqui hoje. Olá, Tatiana, e obrigada por teres aceito o nosso convite, por estares aqui connosco hoje. Obrigada eu, o prazer foi meu estar aqui contigo, com vocês também desse lado. E depois desta apresentação, então, queria que nos contasses um bocadinho mais quem é a Tatiana, para além daquilo tudo que eu já falei e falei muito sobre, principalmente aquilo que tu fazes, mas para além daquilo que tu fazes, quem é que tu és? Ora, em termos profissionais, de momento eu já não atuo como personal trainer. Foi sem dúvida a minha alavanca, digamos assim, na minha exposição nas redes sociais, em que eu com uma mão à frente e uma mão atrás, basicamente, lancei-me para a Inglaterra, não para ser personal trainer nem para competir, que eu fui competidora através da UKBFF, que é a Federação Inglesa de Bodybuilding, e foi lá que eu dei passos mais sérios, em que realmente vivia disso, vivia só para competir. Todos os fins de semana tinha competições, mas não foi isso que me levou até lá. Foi o facto de eu ter terminado na altura o meu curso de design e ter noção da precariedade que é o nosso país e ter também noção das minhas ambições, do meu talento, dos meus sonhos e de nunca querer desistir deles. Então lancei-me para a Inglaterra na altura com o meu namorado, que ainda é o meu atual namorado, já passaram 10 anos. Estamos a falar de... 10 anos. 10 anos. 2014 mais ou menos. Exatamente. Eu terminei o curso e basicamente lhe disse, olha, nós temos 6 meses de relação, eu não sei como é que é da tua vida, mas eu sei exatamente aquilo que eu quero para a minha vida. Eu vou para Londres, eu vou percorrer um percurso de designer fabuloso, porque é isso que eu sonho para mim e ambiciono, e eu sei que vou conseguir e vou ser bem sucedida. E ele disse que ia comigo. Esquece tudo isto dos meus sonhos, de ser bem sucedida, porque a vida deu uma volta gigante. Então eu cheguei a Londres, não conseguia arranjar emprego como designer porque tinha acabado a universidade e como não tinha tido o meu primeiro emprego, apesar de já ter estagiado há uns anos atrás em Londres, não era um estágio profissional, então era só curricular, não contava. Então, como eu nunca tinha tido o meu primeiro emprego, como eu nunca tinha trabalhado sequer em Inglaterra, ninguém me dava trabalho. Queriam que eu estagiasse, não remunerado, numa das cidades que são das mais caras do mundo. E porquê Londres? Porque eu estagiei em Londres, fui sozinha, eu tinha na altura 17
17, 18 anos e fui sozinha para Londres, viver sozinha, e foi uma grande aventura, foi o Lança-te, porque é Londres. Porque Londres é uma cidade que eu já via, sem nunca ter visitado, como uma cidade que nunca dorme, cheia de entusiasmo, sonhos. Os melhores designers do mundo estão em Londres e também nos Estados Unidos, obviamente, mas apesar disso eu não tenho muita ligação com a América. Londres foi sempre, para mim, muito mágica por toda a cultura que tem envolvida de há décadas. Então, tenho um carinho muito especial por Londres por isso. E por ser tão bem vista profissionalmente, eu quis ir para lá. Então andei meio ano a bater às portas, a fazer trabalhos gratuitamente para mostrar que tinha talento, a ir a entrevistas durante meio ano. Enquanto isso, trabalhei sempre em sítios diferentes, ao que nunca fui despedida, porque me despedia sempre, não durei mais que 2 semanas em cada sítio. Desde Big Fernand, que era uma hamburgueria, Nandos, que é um género de churrascaria em Inglaterra, Benetton, Foot Locker, imensas lojas, porque eu tinha que ganhar dinheiro numa cidade tão cara. Enquanto vivia lá, né, nas horas vagas eu procurava trabalho, e foi assim. No dia X, consegui um contrato de trabalho como designer em Londres e eu fiquei mega emocionada porque foi uma batalha de meio ano, uma portuguesa em Londres, sem referências, sem nunca ter feito nada que a tornasse autoridade naquele local. Mas fiquei super feliz, mas tive no dia seguinte uma decepção, que foi o Gonçalo, o meu namorado, recebeu uma proposta de trabalho para, na altura, a 3ª maior marca do mundo de suplementação, a MapProtein, da qual eu fui patrocinada na altura. E recebeu um contrato de trabalho na empresa MapProtein. Nós não estávamos a acreditar, porque já tínhamos a Scoop by Scoop, os dois juntos, fazíamos receitas online, receitas fit, no canal do YouTube, muito antes do Instagram, e eu não estou a acreditar nisto, mas como é que isso aconteceu? Tu explica-me o que é que aconteceu. MapProtein em Manchester, e nós estávamos em Londres, estamos a falar de quase 400 km. E eu, ao Gonçalo, que ele era engenheiro civil, mas estava a virar frangos no Nandos. Pronto. Porquê? Porque o Gonçalo não gostava de engenharia civil. Ele formou-se como engenheiro civil, mas veio comigo para a Inglaterra por acreditar no meu valor, e ele ia-se safar lá de alguma forma, vamos ver, somos jovens e vamos ver o que é que dá. Eu não estava à espera que ele conseguisse isso. Ou seja, ele também não parou, não é? Foi enviando os currículos dele. Ele também tem formação na área de suplementação e treino. E foi isso que cativou a empresa. Além das skills dele de gestão e outras formações que ele tirou no decorrer da carreira dele como estudante de engenharia civil. E eu, Gonçalo, mas eu ontem recebi um contrato de trabalho, eu demorei 6 meses num país que não é o meu, o que é que tu me estás a dizer? E ele, vais ser tu a escolher. E eu, mas eu a escolher como? Tu não vais para Manchester e eu vou ficar em Londres, isso não faz sentido, ainda por cima de 2 casas e viemos para aqui para estarmos juntos. E ele, da mesma forma que tu me disseste, tu ou vens ou ficas, e eu tive que escolher, eu neste momento não vou dizer se vais se vens comigo ou se ficas. O que eu te estou a perguntar é, queres que eu aceite o contrato ou queres aceitar o teu contrato? E aquilo sensibilizou-me muito na altura, porque ele deu-me a minha capacidade de escolher uma coisa que ia mudar completamente a nossa vida, e eu vi ali um gesto tão altruísta hoje de verdadeiro amor. Na altura, só meio ano, né? Tipo, mas eu estava... Tudo se intensifica quando tu estás fora do teu berço, entendes? E eu vi naquela resposta tanta lealdade e respeito, que eu disse que se o meu contrato, eu sou boa naquilo que eu faço e eu vou conseguir outro contrato no Norte. Fomos para Manchester. Manchester não tem nada a ver com Londres. É fixe, mas Londres é Londres. Mas pronto, o meu coração ficou meio partido, porque Londres já tinha aquela ligação. Foi muito complicado. E esse cargo era para ele fazer o quê? Era o managing da Ibérica. Ok. Da Ibéria. Então, basicamente, tu tens de ter um representante em cada país, ou pelo menos que domina a língua. A MapProtein, na altura, não estava no Brasil.
só em Portugal, e alguém tinha que falar português, o apoio ao cliente, etc. Redes sociais, fazer a marca crescer. Nessa altura a Prozis também ainda nem era. Não. Pois, não estava exato. cá. A MyProtein era a marca. Exatamente. Era a marca. Hoje já não é. Sim. De todo. Foi completamente engolida pela Prozis, a qual me patrocina hoje, e já há mais de 5 anos. E pronto, fomos para Manchester e foi aí que tudo começou, porque eu não fui designer. Eu fui altamente assediada no bom sentido, por pessoas graúdas que estavam no nosso ginásio, o Dave's Gym, que fica numa aldeia onde estava localizada na altura a empresa Maproton, da Hut Group. Neste momento já não é nesse sítio, já estão mesmo no centro de Manchester, aliás, perto do aeroporto, mas na altura era uma aldeia chamada Northwich, uma aldeia que tinha supermercados 24 horas, cinemas também 24 horas, brutal, tipo, cultura inglesa no seu melhor. E basicamente no ginásio disseram-me, nós queremos daqui a trabalhar, porque eu, na altura tinha um físico que se destacava das outras mulheres, porque já tinha competido também em Portugal uma primeira vez em bikini fitness, e eles aliciaram-me a competir, a tirar o curso, a ingressar no mundo do bodybuilding, que é muito bem representado, remunerado, respeitado em Inglaterra. Em Portugal há muito amadorismo, infelizmente. Em Inglaterra as coisas são completamente diferentes. E pronto, foi assim que eu deixei de seguir os meus sonhos. Não fiquei nada triste, porque comecei a seguir um novo sonho que foi formado pela minha rede, né? Pelas pessoas com quem eu lidava, que me influenciavam, que me acolheram, e foi um crescimento muito grande, não só em termos de carreira, porque construí não precisei de trabalhar mais em lojas que não me diziam nada, não era aquilo que eu queria fazer em Inglaterra, e ganhei um patrocínio que me permitiu simplesmente me dedicar a treinar, dormir e comer. O sonho de qualquer atleta, não é? Exatamente. Então, o que a Maproton na altura me disse foi que eu precisava de fazer um pódio. Primeiro, segundo ou terceiro lugar. E que se eu conseguisse, tinha o contrato, todos os meses tinha o meu valor, o meu ordenado, no fundo, e basicamente era isso. E eu consegui ficar em segundo lugar, numa competição do UKFB. E pronto, a partir daí eram todos os fins de semana, era dieta o ano todo, e eu partilhei tudo isso nas redes sociais. Eu não partilhei só a ida ao palco, eu mostrei aquilo que eu sentia que ninguém mostrava. Toda a gente escondia o processo. Eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade do português. É do género, eu vou esconder isto porque ninguém vai ver, ninguém tem que saber o que eu estou a fazer, e porque se virem vão-me copiar. E qual é o problema? Copiar referências, copiar aquilo que é positivo. Eu vejo isso como algo extraordinário. Significa que tu queres evoluir. Exatamente. Significa que tu acreditas na pessoa que está a fazer essas partilhas. Então, eu fiz isso. Tenho alguns não, os vídeos estão todos no YouTube, já desde 2014. Não, que eu fui para a Inglaterra em 15. E coisas como, simplesmente eu não tinha veículo, não é? E tinha uma bicicleta, comprei-a lá, tinha que me levantar às 4 da manhã para ir ao ginásio. Com frio de rachar, com neve, imagina. Com neve, com pares de luvas duplas e mesmo assim frieiras. E eu filmava tudo isso. Mas isso para mim foi a melhor coisa que eu aprendi na minha vida, eu posso dizer, que foi o ter que lutar por aquilo que eu queria. E o facto de eu estar em déficit calórico, não ter carro, ter que fazer quilómetros para chegar ao ginásio, ter que me levantar às 4 da manhã, porque tudo isso tinha que acontecer antes de eu começar a dar os treinos no ginásio, porque eu era PT. Exato. Então foi um desafio muito grande e tornou-se um género de jogo que era do género, eu estou tão nas lonas, eu não tenho a minha família, eu não tenho o carinho da minha mãe e do meu pai, que eu na altura vivia com eles, eu não tenho aqui os meus amigos,
eu não tenho aqui a minha comida, né? Os meus facilitismos todos. Eu em Portugal eu chorava de barriga cheia e eu aqui não tenho aquilo que eu considerava o básico. Então aquilo aliciou-me a não me sentir uma derrotada, muito pelo contrário, a ver as coisas como está a nevar, eu tenho que fazer cardio na neve. Que venha o cardio, vais ver o que é que eu faço à neve. Queria uma revolta muito positiva dentro de mim, como se impossible is nothing. Tipo, eu já passei por tanta coisa e ia passando por tanta coisa que é uma neve, ok, molhei-me toda de cima a baixo. Não, eu vou lá e faço. Então, essas desculpas que muitas vezes na minha casa em Portugal eu dava de parece que está nublado, pode chover a qualquer momento, é melhor não arriscar. Ali não existiam desculpas, era do género, tu vieste para aqui com um motivo, vais desperdiçar isso e estas conquistas e o que está tudo a acontecer, tu vais desperdiçar isso por causa de uma neve. Era mais ou menos assim que eu pensava, então eu via os desafios como oportunidades de fazer melhor, de me superar e deixar um novo registro cerebral em mim. Que é basicamente, tu vais elevando de patamar. À medida que tu vais conquistando determinadas coisas, tu vais percebendo que é fácil e olhando para trás, afinal não é assim tão difícil como há 1 ano, há 2 anos, eu reclamava de algumas coisas e hoje já não reclamo. Pronto, e foi assim que eu cresci muito em termos pessoais e comecei a levar isso para o meio profissional, para o culturismo. Exato. E comecei a ver as papas de aveia sem adoçante e com whey sem aroma, porque era o menos artificial possível. A cena mais artificial que eu tinha na minha alimentação era a whey, sem aroma, até que a determinado momento, até isso eu cortava da minha alimentação, era tudo o que vinha da terra, o mais natural possível. Eu comecei a olhar para isso como, é desensabido, mas eu estou a tirar daqui os nutrientes que eu preciso, então comecei a ser mais forte mentalmente. E pronto, foi por isso que eu também consegui chegar à última competição que existe em Inglaterra, que são os finalistas de todas as competições que existem. Eles fazem uma seleção do best-of, de quem fez pódios, e fazem a Final League, que eu não me estou a lembrar agora do nome, não me recordo, mas fiquei no top 8, que não é nada mau, porque eram muitas candidatas. E pronto, foi assim que eu consegui não ser designer, mas viver um sonho que eu não estava à espera, mas que havia qualquer coisa dentro de mim que gostava disso. Até porque eu passei por um passado, eu sofri bullying na escola, durante toda a minha infância eu não gostava de mim e acreditava que não merecia que alguém gostasse de mim também. Então eu acho que isso também contribuiu para eu querer me afastar ao máximo dessa sensação que me acompanhou durante a minha fase de crescimento. Então eu vi ali uma oportunidade de mostrar a mim própria que era merecedora de me amar, de gostar do meu corpo, coisa que nunca tinha acontecido. E isso aliciou-me a cada vez querer ser melhor, porque quando tu te esforças para algo e o retorno é imediatamente direto, pelo menos, do género, eu não estava a trabalhar para um patrão ou para uma empresa que não era minha, todo o mérito do meu esforço era exatamente isso, mérito meu. E isso fez-me ficar mesmo aliciada a querer ser melhor. E hoje faço isso também na minha profissão, eu trabalho para mim própria e isso veio muito dessa cultura ao corpo, que não é meramente ao corpo, é a criação de uma mentalidade completamente blindada a reações externas, por exemplo, porque mesmo esse bullying que eu sofri por ser a gordinha, a baleia assassina, na altura que era isso que me chamavam, eu levei isso para o culturismo, essa dedicação, mas mesmo no culturismo existe bullying vindo das pessoas, não internamente entre as pessoas que lá estão, mas a sociedade em si atacou-me. A mulher-homem, posso simplesmente estar seca, nem tenho muita massa muscular, porque naturalmente a mulher, para ter massa muscular, ela tem que recorrer a outras coisas. Portanto, eu nem sequer tinha muita massa muscular, eu estava extremamente seca. Porquê?
Em 11 meses, eu não comi uma coisa fora da minha dieta. Eu tinha que comer pescado ao pequeno almoço, que chegou a acontecer, eu comia e não me afetava em nada. Ou seja, o rigor era tanto e a minha genética contribuía para isso também, obviamente, que as pessoas que estavam de fora me julgavam, me diziam parece um macaco, parece um homem. Ou seja, esse bullying eu entendi que vai sempre existir das pessoas que não são resolvidas, não têm o que fazer, mas nessa altura eu estava tão bem a nível mental, lá está, construí uma barreira invisível, mas que me protegeu, que eu ria-me. Mas não era aquele rir de estar a afetar-me ou de estar irritada. Eu realmente era... Estás a ver quando vejo aqueles comentários de deixa ver o que é que o pessoal está aqui a dizer? Sim. E quase que vais buscar pipocas. Pronto, eu fazia isso. Eu dizia, porquê é que esta pessoa está a dizer isto? E começava a tentar imaginar e até entrava no perfil da pessoa e comecei a interessar muito por comportamento humano através disso. Tentar entender porque é que as pessoas reagem assim. O que é que elas têm por resolver? Pronto, um bocadinho stalker, digamos assim, mas era só para entender o comportamento humano. Mais tarde também tirei o curso de coach internacional e isso também me permitiu ter um domínio maior sobre aquilo que eu quero, os meus objetivos, na minha vida pessoal e profissional e conseguir organizar muito melhor ao ponto de conseguir deixar de ser PT e começar a ser designer outra vez. Que atualmente sou designer, exatamente. Estás-me a falar sobre isso tudo. Alguma vez te dizem que tu és uma pessoa fria? Sim, antes de me conhecerem, sobretudo. Porque é a primeira coisa que me vem à cabeça. Principalmente quando estavas a falar de toda essa altura em que cardio na neve, toda essa blindagem. De repente, tu já passaste por tanta coisa que tipo... Já não é fácil alguma coisa te afetar ou te derrubar, porque tu já criaste ferramentas, já tens muito arcabouço de muita coisa para trás, muita dor. Agora, isso não é ser fria na minha ótica, porque eu acho que hoje em dia estamos a sensibilizar demasiadas coisas que não têm mesmo importância nenhuma. Como é que tu lidas com esta questão de diferenciar aquilo que é o ser uma pessoa fria ou ser uma pessoa que realmente não se deixa simplesmente afetar por qualquer coisa? Porque não é qualquer coisa que é merecedora de abalar uma mulher forte como tu, não é? Como é que tu lidas com isto? A questão é que as pessoas... Quem me dera a mim que elas chegassem a pé de mim, olha, eu penso isto de ti, tal. Ok, o que é que queres saber? Exatamente. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas que pensam que eu sou fria nunca me dizem. Chegam-me a dizer depois de me conhecer... Tatiana, eu ao início, não são todas, agora acontece menos, mas na altura muita gente me dizia, fogo, eu não sabia que tu és assim, tão divertida, espontânea, pensava que eras mesmo fria, arrogante, e eu ficava a olhar para elas e dizia... Confunde-se um bocadinho, mulher resolvida... Também, mas não é só isso, é que eu acho que as pessoas muitas vezes, antes obviamente que me acontecia mais, porque eu expunha muito a minha vida nas redes sociais. Hoje sou muito ponderada em relação a isso, partilho, mas não demasiado como eu fazia. Lá está. E as pessoas muitas vezes me apanhavam na rua e começavam a falar para mim como se fossem minhas amigas. Eu não levava isso a mal, mas eu não fazia ideia de quem era a pessoa que estava a falar comigo. Ela estava a falar comigo com tantas certezas de tudo o que estava a dizer e que eu nem conseguia falar. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas, quando me viam na rua, as mais introvertidas, que não vinham ter comigo, julgavam que eu era fria porque eu não sorria para elas, porque eu ia sisuda na rua, séria. Normal, portanto não andas na rua. Exatamente. E mesmo no nosso ginásio, que nós andamos no mesmo ginásio, há lá uma rapariga, por acaso nunca mais a vi, que eu comecei-lhe a dizer bom dia, porque passo por uma pessoa, principalmente mulheres, pronto, eu digo mesmo bom dia. Se a pessoa olhar para mim, eu digo bom dia. E eu comecei-lhe a dizer bom dia, ela começou-me a dizer bom dia, até que ela uma vez chegou ao pé de mim e disse-me, oh Tatiana, olha, desculpa, eu tenho que dizer uma coisa. E eu, ai, vem aí, coisa. E ela, sabes que eu achava-te mesmo antipática e agora não acho isso de ti? E eu, então, mas porquê? Epá, entravas aqui sempre cara fechada e eu, então, mas eu não podia estar a sorrir para o mundo sozinha, tipo...
Estás a ver? As pessoas, Exato. como quando tu ligas a câmara do telemóvel e começas a falar, tu estás preparada para comunicar Estás alguma com coisa, um mas intuito, quando vais claro. sozinha na rua, eu vou séria na rua. Vou. E muitas vezes até estou assim com esta cara quando vou muito pensativa, principalmente a conduzir. Mas lá está. Isso não faz uma pessoa Claro. fria. Sim, se a pessoa pensar, de género, ela seguramente entra exatamente com a mesma cara, só que ela não é uma pessoa, lá está, conhecida, entre aspas, como tu, e se calhar ela espera outra coisa de ti, mas nem faz muito sentido. Pois Porque é. tu tens o comportamento que ela também tem, que é o normal, lá está, nós não andamos na rua. Não é? Quando ligamos a Assim, câmara, sim, mas isso é diferente. Estás com um normal. objetivo, é Estou a comunicar, diferente. estou a tentar ser e sou agradável. Agora, pronto, mas isso eu não ligo, lá está. Algumas pessoas partilham isso comigo, ao início nunca pensei que fosse assim, mas o que eu hei de fazer? Isso não me afeta de Não te forma afeta nenhuma. Não, minimamente. porque eu não pretendo agradar toda a gente. Eu pretendo ser eu própria, sentir-me bem com isso, e isso é leve. Eu sinto-me leve Exatamente. ao ser eu própria. E foi assim que tu então começaste a construir a tua posição nas redes? Ou seja, o YouTube veio antes Sim, do Instagram. sim. E como é que surgiu esta questão do YouTube? Porque isso é uma coisa muito precoce para essa altura. Sim, isso teve a ver com o Gonçalo, porque o Gonçalo sempre foi muito ligado ao bodybuilding, através dos marombeiros brasileiros, canal do Wander, eu lembro-me disso, do Fê Franco também. Acho que o Fê Franco e o Wander também tinham qualquer canal. Pronto, o Gonçalo era muito ligado ao Brasil, tanto que ele estudou e viveu também no Brasil. E imagina coisas como ninguém sabia o que eram suplementos, ele mandava-os vir da América. Pronto, em Portugal ainda ninguém tinha isso e toda a gente julgava os suplementos como isso é droga. Yeah. Sim, os potes eram muito estranhos também, apelavam um bocado a isso, não é? Pronto, Já não é então como hoje. foi o Gonçalo que me desencaminhou para a Scoop. Ok. Fui eu que criei Scoop by Scoop, mas quem aliciou a vamos começar a fazer receitas, porque ele já fazia receitas, ele inventava formas de comer, imagina, ele criou um gelado, eu lembro-me na altura, ele foi nadador Salvador uns 8 anos antes de nós começarmos a namorar. Ele inventou um gelado que levava whey, goma xantana, que ninguém sabia o que era na altura. Aliás, nós popularizámos a Scoop by Scoop, a goma xantana. Eu sei disso pelas vendas que nós tínhamos na MaProtein. Ele metia goma xantana, whey protein, cereais, cornflakes, uns drops também, que agora já existem, também todo mundo sabe o que é. E a goma xantana tinha a função de, quando levavas aquilo ao congelador, criar o mínimo de gelo possível no gelado. E aumentar o volume também, misturado com água. É um volumizador. Então levava-te a taparoés assim grandes para a praia, congelados, para comer gelado durante o dia e arrefecer-se então das horas todas que ele estava ao sol. Então ele, quando começou a contar estas coisas, eu, como assim? Queres ver que eu tenho aqui o padre do fitness? Eu não posso perder esta oportunidade, porque toda a minha vida a luta foi em tentar emagrecer e sem sucesso. Porque não havia a internet como há hoje em dia, não é? E, aliás, o Gonçalo tinha enciclopédias, livros antigos, também mandava vir dos Estados Unidos, era o eBay na altura. E ele comia a literatura fitness, que não havia na internet, e deu-me o ABC do fitness. Pronto, posso dizer que também foi ele que me ensinou a treinar. Pronto. E basicamente foi assim que criámos a Scoop by Scoop de eu gosto tanto de bolo de cenoura. Então, mas não sabes que existe... Na altura era um adoçante que ele usava em pó, agora não me lembro do nome. Xilitol, acho que era qualquer coisa assim, que ninguém sabia o que era. Pronto. E eu, como assim? É o substituto do açúcar? E ele, e umas 900 vezes mais forte. E comecei assim a aprender e a fazer misturas em casa. E resulta, não resulta, não é? E as pessoas, como não faziam ideia o que era aquilo, são extraterrestres estes dois, e realmente estou a emagrecer e comer bolinhos. E como é que partilhavam? Como é que faziam divulgação do conteúdo? Era no YouTube, com os nossos telemóveis, na minha cozinha, da casa dos meus pais, íamos para lá e dizíamos, temos aqui estes ingredientes. Ainda me lembro de um dos primeiros vídeos que era com a abóbora Francisca, uma abóbora que nós tínhamos encontrado não sei onde. Não sei o que é isso. E fizemos um bolo de abóbora e as pessoas começaram a colar nos vídeos.
brasileiros sobretudo, porque os brasileiros têm uma cultura do YouTube gigante. Muito mais à frente. Daí o Gonçalo também ser ligado ao YouTube brasileiro. E eu começava os vídeos sempre: olá malta! Os brasileiros não sabem, ainda hoje não sabem o que é malta. Malta para eles é no mapa, malta. Não é malta de gente. E muita gente, toda a gente do Brasil nos vídeos era sempre: o que é malta? Até que eu me passei e eu disse: eu sei para quem é que eu estou a falar. É para os brasileiros, porque o português não tinha a cultura do YouTube. Eu desliguei-me e comecei a falar: e aí galera? E essa era a minha frase: cheguei chegando. E aí galera? E fui altamente criticada anos depois pelos portugueses. Já não eram os brasileiros a perguntar o que era malta, eram os portugueses a dizer: deves ter a mania que és brasileira, porque é que dizes galera se estás em Portugal, manienta, não sei o quê. E eu: realmente nós falamos a mesma língua, mas isto aqui, entre Brasil e Portugal, há aqui uma diferença cultural estratosférica, gigante. E eu, explicava sempre mesmo, porque eu iniciei o meu canal do YouTube e o meu apoio, os meus seguidores eram brasileiros. E qual é o problema? Estás com algum problema? É só isso que tens a dizer no comentário. E comecei a eliminar comentários, porque o YouTube era a minha casa e só entrava na minha casa quem tivesse regras de boa educação. E não é preciso ofender. Pronto, isto para levar outra vez aqui a um estigma que existe ainda nas pessoas que se destacam ou procuram ser diferentes em Portugal. E foi assim que nós criámos as receitas, teve uma aceitação muito grande. Depois mesmo em Inglaterra continuei a fazer as receitas, mesmo estando de dieta, o Gonçalo comia e ficava super feliz. E eu, fazia as receitas. Vocês chegaram a fazer, porque eu conheço dessa altura, da altura do Facebook. Eu conheci-te no Facebook há muitos anos. E tenho ideia de vocês fazerem negócio? Tipo, eu não sei porque eu tinha ideia que tu vendias bolos. Isso foi mais tarde. Quando nós regressámos para Portugal, comecei a querer profissionalizar as minhas receitas. Até que inventei uma torta de laranja que não levava açúcar, só levava aveia, pouca mesmo. Era só laranja, cenoura. Eu não me lembro da receita, mas tenho a receita apontada. Vendemos tanta torta de cenoura e laranja. Esquece, até na Maria da apresentação dos ovos moles, registados em Aveiro, nós tivemos a torta de cenoura e laranja. Vinham pessoas do Porto e de Lisboa para comprar a torta. Eu estou-me a arrepiar a dizer isto, porque ainda hoje, o fim de semana passado, tentaram-nos encomendar cheesecakes. E nós já parámos de fazer isso há uns 4 anos. Então, granolas que nós enviávamos. Havia uma senhora que nos comprava granola fitness, que era feita com batata doce, com a casca da batata doce para ficar crocante. Era tudo feito por nós. Nós tínhamos... E já existia a Tatiana no Instagram nessa altura? Já. Sim. Aliás, como é que eu vendia através do esse... Instagram, sobretudo. Foi através das minhas redes sociais que nasceram com a Tatiana do Fitness, que eu depois deixei de competir. Com essa partilha do dia-a-dia, foi assim que foste crescendo? Exatamente, com a transparência e com mostrando... Em português? Em português. Nunca falei inglês. Mostrando exatamente quem é que eu era, de uma forma, as pessoas diziam humilde, mas não tem a ver com humildade, tem a ver com transparência. Estás a perceber? E eu sempre fui muito transparente a mostrar aquilo. Nunca fui do género, aquilo que agora vemos muito no Instagram, né? De coisas que não são. Né? Tu conheces aquela pessoa que estás a ver a fazer determinadas atuações. Sim. E eu nunca fui assim, nunca fui de atuações, sempre fui muito espontânea e sempre dei a minha opinião. E nós íamos, por exemplo, aos supermercados. Agora estou-me a lembrar uma vez, a primeira vez que nós fomos a um supermercado inglês para mostrar as novidades, coisas diferentes que existiam, e nós pegávamos nos produtos e ensinávamos mesmo as pessoas a desmistificar porque é que isto é bom, porque é que não é. E eu fazia também acompanhamento de fitness, ajudava outras pessoas a emagrecerem e tive muito sucesso nisso, porque as pessoas me viam como a autoridade no assunto, do género, se ela conseguiu transformar o corpo dela, e eu mostrei essas transformações sempre, e mesmo antes do fitness eu mostrei uma transformação de 25 quilos que eu perdi sozinha e de forma saudável. Lá está, eu tirei cursos para dominar o meu corpo. Quando eu consegui fazer, continuei sempre a atualizar-me com cursos online com os brasileiros, para conseguir estar sempre a par das não é tendências, mas a par dos novos conhecimentos, das atualizações, e fui aplicando esses conhecimentos também com as pessoas que acreditavam em mim, incluindo os meus pais, que
perderam mais de 20 quilos cada um a comer bolinhos, fitness. Ai, que fixe. Então, e também mostrei o processo dos meus pais a emagrecerem. Ou seja, as pessoas viam mesmo, isto é verdade. Ela não está a encolher a barriga. Ela realmente perdeu, ela mostra os resultados das outras pessoas, que eu mostrava com a autorização devida e sem mostrar a identidade das pessoas. E foi assim que eu cresci nas redes sociais, ao ponto de, depois, se eu quisesse vender bolos, ou, sei lá, agora não me recordo, basicamente vendia bolos, granola, fazia identificações nos restaurantes, as pessoas iam lá, mesmo que não fosse para comer saudável, porque gostavam de mim e viam que eu era real, iam lá, vestiam um biquíni e dizia que o biquíni era determinada loja. Tornei-me uma influencer, digamos assim, uma pessoa que influencia outras. E as pessoas acreditavam em mim. Ao ponto de, se eu quisesse vender uma pedra da calçada pintada de cor-de-rosa, eu conseguia vendê-la porque eu metia uma parte conceptual e a comunicação, sem dúvida, a capacidade de comunicar tem muito peso e acabas por tornar uma pessoa que as pessoas veem como influente, mesmo assim. E acreditam em ti. Exatamente. Não basta tu partilhar as coisas e ir a restaurantes caros e vestir de determinada forma. Se não tiveres palavra, e na internet é um perigo. Se te calha dizer uma coisa que não deves ou agir sem ser em conformidade daquilo que tu sempre foste, atacam-te completamente. Sim. E cada vez mais. O ódio na internet já começa a ser organizado. Portanto, se há coisa que eu sempre fiz e farei, é ser eu própria, na forma como eu ajo. Ou seja, nunca fingir que sou uma coisa, por mais que eu deseje ser determinada pessoa, eu nunca vou fingir estar nesse estatuto se eu não estou. Isso aí é brutal, porque não tens que te esforçar para ser uma coisa que tu não és. E isso é muito divertido. É tu seres tu própria. Exato. E ganhas dinheiro com isso. Exatamente. É Ou seja, o teu crescimento não foi intencional, mas a partir do momento em que tu percebeste que se gerou esse boom à tua volta, virou intencional e, portanto, hoje em dia é aquilo que tu fazes e continuas a fazer cada vez mais e cada vez melhor também, não é? Exatamente. Foi exatamente isso. Não havia uma intenção. Eu comecei como um hobby, digamos assim. E depois fui procurar formas de conseguir crescer, mas a continuar a divertir-me. Porque é que este hobby não pode ser rentável? E assim o é ainda. E porquê depois então, ou seja, Inglaterra, competição, o Gonçalo na MyProtein, porquê o clique então de voltar a Portugal? Eu não me sentia, houve um ponto que eu não me sentia bem. Eu não sabia o que é que eu tinha. Ainda hoje não sei o que é que eu tive. As pessoas facilmente chamam de depressão, compulsão alimentar também, ansiedade, são termos que estão em vogue. Eu não os uso nunca, porque na minha opinião, eles devem ser diagnosticados por profissionais. Eu na altura não sei o que é que eu tinha. Eu sentia-me deprimida, muito. E nunca me vou esquecer de estar a olhar pela janela, num dia de outono, com as folhas no chão, todas amarelinhas. Inglaterra nisso é linda. Todas as estações são muito marcantes. E do nada comecei a chorar, a olhar pela janela. E com um olhar muito fixo sobre as folhas. Ao ponto de que eu podia estar ali horas a chorar e olhar para as folhas. E eu, isto não é normal, mas está-me a aliviar. Então eu percebi que comecei a tentar avaliar porque é que eu me estou a sentir assim, se eu não estou a encontrar uma resposta. E comecei a perceber que era o facto de eu não ter uma vida social, eu não ter os meus amigos, não ter a minha família, não ter, digamos que o Gonçalo estava numa empresa, tinha colegas, eu não tinha, estás a perceber? Eu dava os PTs, mas era para dar PT, eu não falava com as pessoas, eu não tinha amizades, porque eu vivia para o fitness, então todo o meu tempo era para descansar, porque eu estava exausta. Eu fazia 1 hora de cardio em jejum, depois da hora de cardio em jejum eu tinha o meu pequeno almoço que levava na mochila comigo para o ginásio, comia o meu pequeno almoço, ia fazer 1 hora de musculação. No final da hora de musculação, eu ia fazer 1 hora de pós-treino de cardio. Tinha os meus PTs todos,
Voltava ao final do dia a fazer o meu bidiário, o meu segundo treino de musculação. E após isso, 1 hora de cardio após o treino de musculação. Ou seja, 3 horas de cardio mais 2 horas de musculação. 5 horas de atividade física. Jesus. Atividade não, exercício físico. Todos os dias. E eu acordava às 4 da manhã, todos os dias, e deitava-me às 8 da noite. E chegava a casa e tinha que fazer as minhas marmitas todas do dia, que eram 7 refeições por dia. E eu comia muito. Nunca passei fome. Aliás, eu tinha alguma dificuldade em comer. Porque o meu treinador na altura, que era um treinador especialista em ciclismo, mas ele de treinos era espetacular, ele percebia-me, sim, Nathan Harmon, e ele dizia-me: a tua massa muscular precisa de alimento. Se tu não tiveres alimento, tu não vais ter rendimento, tu não vais ter resultados. Então eu prefiro que tu te esforces muito fisicamente, que tenhas desgaste físico, mas não a nível nutricional. Porque tu sem nutrição não vais chegar a lado nenhum. Então eu consegui resultados como eu nunca pensei em toda a minha vida, que de forma natural eu conseguisse fazer aquilo, e tudo à base da alimentação e do treino excessivo. Treino excessivo esse que me levou a estar a olhar pela janela para as folhas, porque não foi só a parte social. E eu não escondi também isto nas redes sociais. Eu tive uma amenorreia de 4 anos, a ausência da menstruação. E nunca escondi isso a ninguém, porque eu, se mostrava a parte boa, tinha que mostrar também a parte má. Tinha que ser honesta com as pessoas. Eu não poderia estar, possivelmente, a inspirar e a aliciar uma pessoa a ser parecida comigo, sem mostrar as consequências disso. Então, esse treino excessivo, o meu percentual de gordura estava tão baixo que me levou a um estado de amenorreia. Lá está, nós mulheres precisamos ter uma percentagem positiva de gordura, porque senão os nossos níveis de estrogênio e de outras hormonas quaisquer ficam down. E eu estava numa menopausa simulada pelo meu corpo. Procurei ajuda de ginecologistas, de outros profissionais também, e ninguém me estava a ajudar. Toda a gente me dizia: tens que parar de treinar, isso é uma estupidez, vai acabar por ter consequências na sua vida. E a depressão, o estado depressivo, era uma das consequências. Eu comecei a pesquisar sobre a amenorreia, o Dr. Google mostrou-me alguns sintomas do que eu estava a sentir. A minha ligação com o meu namorado também estava a perder-se, ou seja, eu estava a entrar ali num modo vegetal e completamente vidrada com a competição. Eu só já vivia para aquilo. Eu na altura tinha 23 anos, há 10 anos atrás, e aquilo não fazia sentido. Aliás, fazia sentido, mas eu começava a avaliar de uma forma externa tudo aquilo que tinha surgido desde que eu fui para Londres, e eu já não estava a reconhecer a Tatiana. Ou seja, entusiasmei-me. Vigorexia. Vigorexia é nós estarmos viciados pelo nosso aspecto físico, no sentido atlético, e para mim nunca era suficiente. E porque é que as minhas pernas não estão como... Então eu não valorizava o presente e tornei-me uma pessoa possessiva por um aspecto inatingível, porque nunca ia ser suficiente. E eu consegui entender isto e disse: chega, não posso continuar assim. Eu não estou bem psicologicamente, Gonçalo. Nós temos que sair daqui. Eu sei que fui eu que quis vir para aqui, mas eu não estou bem. Já chega para mim. E ele: mas agora que construímos isto e não sei o quê... Mas ele percebeu que eu não estava bem. E quando eu vinha a Portugal, porque eu não ficava mais de 3 meses sem vir a Portugal, pelo menos 5 dias que eu ficava, era como se me tivessem... Era como se eu estivesse a abandonar a minha família, a ir embora sem nunca mais voltar. Era esse o sentimento. Eu chorava como se fosse uma criança, porque eu não queria voltar. E tem outra, Manchester não é Londres. Manchester é uma nuvem cinzenta. Chove todos os dias, mesmo no verão.
O céu é sempre da cor cinzenta. Eu não tinha o rio, como em Londres. Eu não tinha o mar. Eu sou muito ligada à água. Eu ia para Liverpool aos fins de semana, ficar a cerca de 50 km de Manchester, para ver o mar, para ver o rio, porque eu precisava disso, isso acalmava-me, porque eu desde sempre que vivi perto da praia, e neste momento vivo na praia, porque eu tenho uma ligação muito grande à água, e isso eu nunca pensei que me fizesse tanta falta, e não tendo as pessoas que eu amava, tinha o Gonçalo, mas é diferente, não é? Sim. As pessoas com quem eu sempre estive não as tinha lá, e eu procurava algum equilíbrio na natureza. Pronto. E eu não estava bem, decidimos voltar. O Gonçalo conseguiu manter-se na empresa através do online. Espetacular. Eu voltei e fui muito bem recebida pelas pessoas em Portugal. Não estava à espera. Não estava mesmo à espera. Muitos parabéns por tudo e por nada e admiro-te imenso. E senti-me tão bem recebida que quis continuar a partilhar os meus dias, mesmo que não fosse em competição, e a resolver o meu problema de saúde, que lá está, a tal amenorreia não se resolveu sozinha. Eu sempre rejeitei medicamentos. E não voltaste a competir depois disso cá? Competi. Competiste? Competi 2 vezes. Mal cheguei, eu ainda estava com o bichinho. Competi uma vez e competi a segunda vez, e a segunda vez eu já nem queria ir a palco. Eu esqueci-me de colocar as bijuterias que nós usamos, todos os adereços para ir a palco. Quase que me esqueci. Eu lembro que o meu treinador na altura: tens de pintar! Eu estava-me, digamos que, a borrifar um pouco, porque vi o contraste que era uma competição inglesa com uma competição portuguesa, e senti que aquilo era tão desorganizado em relação à Inglaterra. Esquece, eu não estava entusiasmada. E lá está, a minha saúde mental não estava também afinada, e então isso também fez com que eu me desleixasse mais, não da dieta e dos treinos, mas desleixasse de: eu nem quero saber disto, eu vou a palco, mas já sei até que quem vai ganhar. Pronto, mais ou menos assim. Depois disso, sim, disse: chega, não vou competir mais, porque eu não tenho vontade. E só foi essa última competição porque tinha muito apoio das pessoas no Instagram e que já tinham comprado bilhete para me ir ver. Tinha pessoas que vinham de Fátima, lembro-me da altura, para verem a minha competição. Isso aí é impagável o apoio que eu tinha. E eu também percebi que através daquilo que eu assumisse no online, me tornava mais forte. Eu se assumia, muitas vezes as pessoas tinham algum receio de dizer que iam competir com medo de falhar. E eu tinha tanto apoio que eu sentia que eu quero ter ainda mais força, por isso eu vou-vos dizer qual é a competição que eu vou, qual é a categoria que eu vou competir, e eu quero-vos lá comigo. E ainda não estava na condição quando convocava as pessoas, e vou partilhar novamente tudo com vocês, e as minhas dificuldades também. Quando isto acabou, quando eu decidi que isto terminasse, voltei a procurar ajuda, já que já estava em Portugal a 100%. Para a parte da saúde. Exatamente. Queriam que eu tomasse a pílula para ter novamente a menstruação. Quando uma pessoa com 2 dedos testa, pelo menos uma mulher, sabe perfeitamente que a pílula não é demonstração de que estamos saudáveis, ela induz a menstruação. E eu disse: médica, mas isso não faz sentido para mim. E ela estava simplesmente, ela queria, em todas as profissões, há pessoas competentes e incompetentes. E eu apanhei pessoas menos competentes. Até que o Sérgio Veloso foi quem me ajudou. E ele é a prova de que eu não precisei de medicamentos, seja do que for. Em 5 meses, eu lembro-me de ligar a chorar ao Sérgio. Sérgio, é o melhor momento da minha vida. Drama Queen. Ela voltou, a menstruação. E sem deixar de treinar. Deixei de fazer tanto cardio. Mas continuei a treinar. Continuei a treinar, não precisei parar. Comi muito mais. Eu engordei 10 quilos. E tive que levar também com aquele veneno das pessoas, do bullying, que sempre me acompanhou. Não? Estás cada vez mais gorda. Ok, mais mais agressiva. A internet tem o lado bom e tem o lado mau, mas aquilo que
que eu avalio na internet não é o falem bem, falem mal, desde que falem, não é isso, é quando tu começas a crescer na internet, tu começas também a crescer no rating, isso é normal, mas o rating é sempre menor, senão não eras bem sucedida. Sim. Portanto, isso é uma métrica de avaliação de sucesso. E as pessoas, da mesma forma que têm que saber lidar com os sentimentos menos positivos que sentem, como a saudade, alguma ansiedade também, desilusões, nós temos que saber lidar com esses sentimentos para superarmos. Com o rating é igual. Aquilo está dentro da pessoa que está a dizer aquilo, infelizmente, para ela. Exato. Não está, não é o que eu sou. Eu não sou o que os outros pensam de mim. Lá está. Mas depois de conseguir novamente emagrecer, obviamente, porque eu já tinha um domínio e controle sobre o meu corpo, e voltei a emagrecer até mais que os 10 quilos. Mantendo a saúde. Exatamente, sempre. Não levando novamente ao extremo, mas a sentir-me bem com o meu corpo. E hoje sou uma mulher 100% saudável em termos hormonais e consegui passar essa amenorreia graças ao Sérgio, lá está. E mostrei às pessoas. É possível sim, e na altura imensa gente que eu não fazia ideia de tantas mulheres em estado de amenorreia que escondiam, não procuravam ajuda e começaram a sentir na pele aquilo que eu senti, a sentirem-se deprimidas, porque lá está é hormonal. Há coisas que nós não controlamos, exatamente. Não é? E pronto, e muita gente a pedir-me ajuda e que eu encaminhei para o Sérgio, obviamente, foi quem me ajudou. E pronto, foi assim que eu meti um ponto final, comecei a dedicar-me à venda dos produtos saudáveis, já que não competia, já os podia fazer e comer também, que foi fantástico. Então, coloquei a competição para o lado, comecei a ser a cozinheira fitness, a fazer os bolinhos. Eu ia na mesma para as competições, mas para vender bolinhos. E as pessoas ficavam, brutal. Eu vendia os bolinhos, mas vendia os bolinhos, mas partilhava também as receitas. Dediquei-me à Scoop by Scoop, era o meu novo emprego, digamos assim. Criei um site, lá está, usei as minhas skills de designer para criar o site das receitas, continuei a dedicar-me ao YouTube, ganhava muito dinheiro também através do YouTube, Instagram também, então compilei os grupos, não é, do online, estava em várias frentes, no Instagram, YouTube e no blog, nos acompanhamentos fitness também. Tinha a particularidade de que na parte da alimentação eu colocava as receitas para as pessoas, então as pessoas divertiam-se imenso a fazer dieta e pronto, comecei a profissionalizar, a vender os produtos, a cozinhar com tudo certinho, obviamente, respeitando todas as burocracias e mais algumas, que eram tantas que também foi o que me levou a não querer avançar mais para o patamar seguinte e, sei lá, ir mesmo parar os supermercados ou criar uma loja. Não era aquilo que eu queria, até porque eu fiquei saturada de tanto cozinhar. Imagina, 3 da manhã e eu lembro-me de estar a cozinhar com o Gonçalo, ouvir hip-hop e a cozinhar. Mas tínhamos que nos levantar na altura às 6 da manhã também, porque tínhamos o ginásio, que antes de começarmos a trabalhar no online, porque dava imenso trabalho, gravar os vídeos, editar, o acompanhamento, nós tínhamos que treinar, porque nunca abdicámos disso. E ainda hoje o é. Até que comecei a vender também para a restauração, em vez de ser só ao cliente final, e isso para mim foi muito mais satisfatório, porque era muito mais fácil vender, não tinha que estar com entregas, porque nós muitas vezes até íamos, vamos ao Porto determinado dia, e levávamos connosco todas as encomendas, que eram imensas na altura. Nós chegávamos ao ponto de ter que rejeitar porque não tínhamos carrinha. Nós comprámos uma carrinha até de propósito para isso. E quando comecei a vender para os restaurantes, para os cafés, para as pastelarias, porque as pessoas procuravam muito, foi um sossego, porque não precisávamos de... Um sossego, salvo seja, não precisávamos de sair, de fazer quilómetros, mas mesmo assim já era demasiado. E eu ou fazia a equipa crescer, por uma coisa que não era o meu sonho, ou desligava-me. Então decidi-me desligar, novamente. Então comecei a perceber, ok, os restaurantes têm esta procura, e comecei a perceber como é que eu posso, a tentar magicar, como é que eu posso fazer com que as pessoas procurem os restaurantes da mesma forma. Como é que eu posso ajudar a área de restauração a crescer ou a vender aquilo que eu quero, ou no caso, o que os donos querem, através de influencing.
Então comecei a fazer vídeos, a influenciar pessoas a irem comer a determinados sítios, tipo reviews. Ainda hoje faço alguns. Comecei a tirar fotografias, interessar-me por isso, porque também tenho o curso de fotografia. Pronto, eu durante todo este trajeto eu fui-me atualizando e tenho uma regra na minha vida que é, pelo menos, durante o inverno, tirar um curso por ano, online. E para mim as minhas referências estão no Brasil porque são incansáveis na internet, estão sempre a atualizar e fazem muitos cursos online. E por nunca ter parado, consegui acumular, digamos assim, extra bónus, ao ponto de, se um dia eu desistir daquilo que é a minha profissão, não há problema, eu sei fazer outras coisas, eu tenho outras skills. E sempre foi assim, e acho que isso foi a melhor almofada, não é? Que eu podia construir, o meu pé de meia, digamos assim. No dia da manhã, se eu ficar sem nada, eu nunca vou ficar sem nada porque eu tenho as minhas capacidades. E dediquei-me à fotografia, comecei a perceber de que forma podia usar a minha rede social para influenciar pessoas de forma positiva, a dar a minha opinião, sempre. No YouTube já não fazia as receitas, também me desliguei disso porque fiquei mesmo saturada e comecei a ir aos supermercados. Novidades de supermercado. Quem não gosta de uma boa fofoca das novidades de supermercado? O que é que nós temos aqui? Não era só mostrar as coisas que eu comprava, é se é novo e está à venda, a Tatiana leva. Leva, abre, prova. Então, novamente, era muito transparente porque não tinha nada a perder. Obviamente que eu não difamava marcas, mas se eu não gostava, eu dizia, esqueçam, não gastem o vosso dinheiro. Pronto. Não gostei, não corresponde. Tem textura, tem... Era crítica de compras de supermercado. Pronto. E as pessoas adoravam esses vídeos. Então comecei a fazer isso também para a área de restauração e a ajudar muito os negócios. Tanto que no Covid, uma das coisas que eu nunca me vou esquecer foi num estabelecimento em Aveiro, que é todo cor-de-rosa, não sei se conheces. Bakery? Bakery. Sim. Eles vendiam croissants e eu tive a ideia. Porquê que vocês, já que ninguém vem aqui, ninguém sai de casa, tem medo do Covid, o bicho anda aí, como é que vocês vão aliciar as pessoas a desejarem-vos em casa? E comecei a colocar-me na situação da miúda fitness que fazia as receitas. Porque eu sempre conjuguei muito referências mundiais, como é um cheesecake, toda a gente sabe o que é um cheesecake, mas porque é que o cheesecake tem que ser sempre de frutos vermelhos? Porque é que o cheesecake tem que ter uma base de bolacha? Porque é que o cheesecake não pode ter uma base de bolo e dentro do bolo até ter um recheio, tipo petit gâteau? Porque é que não pode ser um cheesecake de petit gâteau? Ai meu Deus, isso é uma combinação. Oh meu Deus, tua. mas as pessoas, Yeah. tu pegas numa referência que é o cheesecake, pegas noutra referência que é o petit gâteau, tu vais criar uma cena que ninguém viu, mas que sabem o que é. Não é esquisito porque eu sei o que é o petit gâteau, eu sei o que é o cheesecake. Imagina um cheesecake de petit gâteau. What? Yeah. Eu quero aquilo. Sim, já estou a imaginar e a querer. Pronto. E eu fazia muito isso nas Yeah. receitas. Na Bakery, o que é que foi? Porquê que não recheiam os croissants? Mas não é de chocolate, ou ovos moles, ou creme pasteleiro, ou misto? Porquê que não pegam num red velvet, que toda a gente sabe o que é, e vocês são uma pastelaria fina, vocês têm um bom red velvet, têm um bom croissant, porquê que não fazem um recheio de red velvet? Croissant de red velvet, croissant de Oreo, croissant de cheesecake. Yeah. Então esse twist deu um up gigante, porque as pessoas não estavam à espera de ter, como assim? Um croissant que leva por dentro, não é os moles nem chocolate, que é aquele básico, Exato. que não é arriscado. Vamos arriscar, vamos meter gelado dentro do próprio croissant. E hoje isso já é usual, mas na altura não era. Pronto, hoje através do Instagram nós conseguimos muito mais copiar, não é? E todos se acabam por copiar, essa é a verdade, principalmente na área do brunch. Mas isto foi o que salvou o estabelecimento na altura do Covid. Eles só vendiam croissants. E eu comecei a ver, isto é mesmo divertido. E não me dá trabalho em termos de estar a suar junto ao forno, queimaduras, 3, 5 da manhã ainda a fazer isto. Então comecei a usar as minhas capacidades criativas, que é aquilo que eu tenho de mais forte em mim. É ser criativa. Tenho muitas referências porque estou sempre em busca, e as viagens, então, eu faço turismo de restauração.
é grave, o meu pai diz que é grave, mas eu sou capaz e faço de ir para determinado país só para ir visitar determinados restaurantes que eu quero ir lá. Obviamente, depois a parte cultural é super importante para mim e a parte da sociedade e ver como é que as pessoas coagem e vivem, eu acho incrível. E comparar isso com aquilo que eu sou, né? As minhas referências, as minhas raízes. Mas avaliar o que é que os outros fazem de positivo e copiar com inspiração é o que nos leva para outro patamar. E hoje faço gestão de redes sociais, não é simplesmente postar, eu faço toda a parte criativa, da direção criativa, a criação dos conteúdos, de fotografia, de vídeo. Também tenho um managing de influencers locais, que também se comportam de acordo com as marcas, no caso restaurantes, e a gestão não começou a ser só de restauração, era de tudo um pouco, mas hoje sou meramente especialista em restauração. Essa é a área que me dá prazer, não só porque gosto de comer, mas gosto de influenciar as outras pessoas também a não gastarem dinheiro em vão, porque das piores coisas que me pode acontecer é eu ir a um restaurante, sair da minha casa, preparar-me, vestir-me, maquilhar-me, porque ir a um restaurante para mim não é só comer, é tudo o que está ali a acontecer e eu sou muito crítica nisso, porque para mim é como se fosse um hobby, novamente, avaliar desde a forma como olham para ti, como te falam, como o que é que tu tens à frente, o tipo de pessoas que frequenta determinado restaurante, avaliar os condimentos que usaram, lá está, a minha veia da cozinha também se transporta um pouco para aqui. Então acaba por ser muito... Sim, está tudo aí muito englobado. Chegaste mesmo ao point de tipo... Exatamente. Foste pondo tudo para dentro de um saco e agora tens o... Juntei todas as áreas que eu tinha e agora tenho uma profissão que tem muito a ver com o bodybuilding, mas não tem. Mas tudo começou através disso e a partilha honesta do que eu era. E que continua a existir uma partilha, mas uma partilha agora muito mais... ponderada também porque sou mais madura hoje. Exato. E não mostro tanto da minha vida pessoal porque gosto de a viver para mim e sem o telemóvel. Eu tenho 4 telemóveis a nível profissional, as contas do Instagram não permite ter mais que 7, então preciso de vários equipamentos, então os meus dias são passados com ecrãs fora dos telemóveis. Também tenho os computadores que preciso fazer a edição da fotografia, do vídeo e tudo mais. Então, quando eu me posso desligar com as minhas pessoas para as viver naquele momento, para mim é incrível, é luxo. Então, por isso é que eu também não partilho tanto como partilhava antes, mas muitas vezes me lembro, nunca te esqueças do que te trouxe até aqui. Partilha, é importante partilhar, mas com propósito, não precisas partilhar tudo, nem na hora. Então, acabo por saber conjugar e não ter um burnout, porque eu trabalho como se eu fosse uma empresa, na verdade. Eu trabalho mesmo muito tempo do meu dia, mas sabendo conjugar e percebendo quais são os limites, da mesma forma que percebi quais eram os meus quando competia, está tudo bem a nível mental. Uma coisa que te devem perguntar algumas vezes, como é que tu geres esta parte dos restaurantes, da gastronomia, do ter que comer tantas vezes fora e manteres o teu estilo de vida ativo, manteres um corpo saudável, manteres a tua forma física? A gestão das redes sociais não é sobre comer, tem uma coisa diferente. Digamos que eu separo as duas coisas em 2 pratos diferentes. A criação de conteúdos e a gestão de redes sociais, como Tatiana, que é gestora e criadora de conteúdos para as redes desses restaurantes. Depois existe a Tatiana faminta, que gosta de comer, mas sem essa cotação, sem esse lado mais profissional, digamos assim, conteúdos para a minha rede sobre algo que eu comi ali, ou seja, é uma partilha muito minha na minha rede. Obviamente que não vou dizer que não ganho com isso, obviamente que ganho, mas é a minha opinião. Aquilo não vai ser um conteúdo profissionalizado para a rede do restaurante. Aquilo vai para a minha rede. Eu digo o que penso. Eu como o que quero. Ou seja, as minhas sessões todas da semana não vêm para o meu estômago.
Então, as reviews que eu faço, Ok. Pois, ok. estás a perceber? Essa a minha questão. Tudo o que eu fotografo, eu não como. Ok. Mas se me vês com um garfo na mão a atacar alguma coisa, podes ter a certeza que ela vai parar à minha boca. Nem sempre isso é trabalho, então, aquilo que tu partilhas na tua rede pessoal. Na minha rede pessoal é sempre meu. Ok. Nas redes dos restaurantes é trabalho. Às vezes cruza-se. Exato. Porque tem eu costumo dizer, esta sessão vai ter um happy ending, ou seja, que eu vou comer no fim. Yeah. Mas nem sempre. Nem nunca, nem sempre. Eu treino todos os dias. Eu faço ténis aos fins de semana, 2 vezes, sábado e domingo, e treino de segunda a sexta-feira musculação e cardio, nesta altura do verão, à parte do cardio. E é por isso que eu também consigo um equilíbrio, porque eu se não treinar, mais facilmente, num dia, imagina, mais facilmente eu tenho necessidade de comer. Eu explico-te porquê. Eu não sou virgem no meu horóscopo. Não é que eu acredito muito nisso, mas acredito um pouco. Mas eu tenho algumas características da virginiana, que é, eu sou perfeccionista, eu sou de 8 a 80, no sentido que ou eu faço muito bem ou prefiro nem fazer. Então se eu começo o meu dia sem treinar, que é uma coisa que me dá muito prazer e me dá sossego, no sentido de que eu sinto-me mais ativa, sinto-me com uma missão pesada, porque é com peso, a musculação, não é? Feita, eu sinto-me mais forte para o dia. Que venha o que vier, eu já treinei e está feito. Eu sinto-me bem. Yeah. E se eu não o fizer, eu sinto-me pachorrenta, lenta, preguiçosa, e isso leva-me a comer também. Estás a perceber? Daí eu gostar muito do meu ritmo, já são muitos anos a fazer isto. Está na origem da rotina, daquilo que nós construímos, o nosso corpo habitua-se, é muito de hábitos, e se tu estás sempre habituada a ir a determinada hora, tu sais dessa rotina e tu não tens o mindset para aquilo, tu não estás focada da mesma forma. Yeah. A criação de hábitos, e no caso intrínsecos, porque já é tanto ano a fazer igual, isso afeta-me muito. E não é só a questão psicológica, é mesmo o meu próprio organismo. Eu tenho mais refeições feitas, se fizer a outra altura do dia, eu comecei a sentir alguma dor pelo que eu estava a fazer, desconforto mesmo intestinal. Eu não estou bem, isto foi do que eu comi, mas eu já comia há mais de 1 hora, não comia assim tanto. Sim, Tatiana, mas soma aquilo que tu já comeste durante o dia, não é? Porque aquilo não é instantâneo, não estás a usar aquilo que acabaste imediatamente de comer naquele treino. Então eu senti mesmo, não volto a fazer isto, ou treino ou não treino, não há outra altura do dia para mim. Adoro a rotina. Quais são assim os teus inegociáveis do dia? Treinar. Nos momentos em que eu tenho mais trabalho, antes acontecia isso, e foi antes há relativamente pouco tempo, eu deixava de treinar para começar a trabalhar às 5h30 da manhã. Eu acordo às 5h15 da manhã, tomo o meu pequeno almoço e vou treinar. E eu comecei a entrar num loop de eu estou cheia de trabalho, eu tenho que começar a trabalhar já, que são mais horas de trabalho. E comecei a despreocupar-me comigo. E refleti novamente. Não estás a fazer o que é certo, porque não há prioridade sobre ti. Se tu não estás bem, quem vai estar? Não vais conseguir fazer nada bem. Então coloquei a regra de que primeiro está o meu treino, porque o meu treino sou eu. É aquilo que me faz sentir bem. Não só a nível físico, mas também psicológico, e é uma aposta no meu futuro, o treino. No meu futuro, na minha saúde, digamos. E se me traz bem-estar no momento, não em que eu estou a fazer, mas no pós, e que isso traz bem-estar para o resto do dia, porque é que eu vou abdicar daquilo que me faz bem? Porque tenho que trabalhar? Trabalho a seguir, tens muito trabalho, prioriza. E passa muito por isso, definir o que é urgente e o que é emergente. E eu comecei a tabelar e a perceber, não, tu não és uma empresa. Define prioridades, não dês prazos tão curtos, porque não precisas, ninguém te está a pedir para fazer isso, é a tua cabeça, são as tuas exigências que te estão a levar para esse patamar, portanto, desacelera, mas não abdiques daquilo que te faz bem. Tatiana, vamos aqui à nossa segunda parte do podcast, onde temos aqui 2 jogos. Então, no primeiro jogo, e com o objetivo de seres a pessoa o mais feliz e completa possível,
terias que selecionar dentro dos 4, uma para teu PT, uma para teu nutricionista, uma para teu terapeuta e outra para tua melhor amiga. Ai, isso é giro. Ok? Então, 4 nomes com justificação. Podes buscar os que Eu sou quiseres. daquelas que não vêm ao primeiro. Alguém que não vem ao primeiro. A Credo. malta é muito básica. A maior parte das pessoas tira logo os primeiros. 4, né? Exato. 2, 3, Não, eu acho que ganhaste mesmo o de quem foi tirar os mais difíceis. 4. Ok, perfeito. Podes abrir os 4. Queremos justificação, o porquê Posso que só dizer o nome? selecionarias. Sim, mas se calhar é mais fácil ver os primeiros 4 e depois selecionares, senão... Joel J, ok, boa. A partir acho que deves conhecer tudo. Tá, conheço. Quando eu não conhecer, eu digo. Ok. 88. Olha, 2 JJs. 88. Tela Monteiro. Boa. Então, é atleta. Atleta, sim. Querida! Ok, boa e curiosa. Curiosa, e 4 pessoas. Então era Ok, nutricionista, terapeuta, PT melhor e amigo. melhor amigo. Então, Telma Monteiro, como minha nutricionista. Ok, quer justificar? Então, uma atleta de alta competição, ela tem que ter base, ela aprendeu, ela sabe o que fazer ou não, portanto, a repetição. Portanto, eu confiaria nela. Ok, boa. Melhor amigo. 3 homens agora. Ok, Goxa. Íamos viajar muito juntos, fazer imensas compras. Íamos nos divertir à brava. Tenho a certeza que ele é super divertido. Eu não o conheço como amigo, Pois, fora mas das câmaras. tenho uma realidade daquilo que vejo e só interessa Sim. isso. Portanto, Opa, eu acho... Não sei, lá está, não sei. Mas eu acho que é difícil tu fingires durante tantos anos, todos os dias. Eu acho que ele é aquilo. as eu pessoas acho que ele é ele. interpretam-se de Eu acho formas que ele é ele. diferentes. E eu interpretei Eu acho que desta ele é forma ele. e escolhi-o Sim, para o meu melhor sim, amigo. Sim, sim. Pronto. Ui, PT Falta e terapeuta. Exatamente. Claro. Jorge Jesus, olha, eu virava futebolista fácil. Para PT? Para PT, claro. Pinners. Ele punha-me a marchar, cuidado. E portanto, terapeuta. Joel J. Yeah. Não Ia preciso ser falar. incrível. Yeah. É top. Ia ser Top. muito incrível. Bem, quem sabe algum dia ele pode ver isto. Exatamente. E não sabemos, não é? Ok, muito bom. Então, segundo jogo de hoje, eu trouxe o meu caderninho outra vez, porque para não correr riscos de dizer asneiras. Então, Tatiana, este segundo jogo consiste no seguinte. Eu vou-te trazer um facto estranho, engraçado, mas que é verdadeiro. Ok? Mas à partida tu não sabes, as pessoas também não sabem. A ideia é, tu deste facto, para além de queixo caído, porque vai acontecer, não é? Tirares um insight, uma lição, alguma coisa que consigas retirar deste funny fact. Ok. Ok? Aceitas o desafio? Bora. Bora lá. Então, o facto de hoje é: sabias que as orelhas nunca param de crescer? Sabia. As orelhas e o nariz. Como é que tu sabes isto? Principalmente nos homens. What? Acho que foi o meu avô, ou fui eu que perguntei porque é que ele tinha as orelhas tão grandes e ele disse-me isso. O meu avô paterno. Não sei se estou a perceber, mas quem ficou queixo caído agora fui eu. Ninguém sabe isto. Não, mas o pé, na verdade, os pés também. As mulheres vão calçando mais à medida que os anos passam. E não vão crescendo. É verdade. What? Porquê? Yes. Da mesma forma que as orelhas vão crescendo. Eu as orelhas trouxe a explicação, porque depois lá está, eu fico tão... A explicação eu não sei. Da outra portanto, vez se nós disseste- passámos uma hora de almoço porque nós começamos a ver isto e depois não paramos de ver isto. Então, tipo, nós depois vamos procurar. Ok. E eu trouxe um bocadinho de uma explicação. Então, basicamente, e sim, a primeira coisa que eu ia dizer é por isso que muitos idosos
têm o ouvido externo visivelmente grande, porque efetivamente a primeira... há muitos velhotes que têm o nariz mesmo grande e a orelha. Então, a orelha aumenta mais ou menos em torno de 1,2 cm em 50 anos e isso acontece principalmente depois dos 30 a 35 anos. Um estudo calcula uma média de crescimento de 0,22 mm ao ano. Nos homens, mais do que as mulheres, precisamente como tu disseste, e isto pode-se dever aqui a vários fatores. A questão do crescimento para baixo, não é? O ficar mais pendurado, pela perda de elasticidade da pele, pela ação da gravidade, não é? Que puxa para baixo, nas mulheres a questão dos brincos mais pesados, etc. E ao contrário dos ossos, que param de crescer por volta dos 18 anos, a cartilagem e a estrutura de que é feita as orelhas e o nariz continua a crescer. E no fundo, agora que me recordo, porque eu também depois comecei a pesquisar daí ter chegado aos pés, as mãos também têm a ver com as extremidades, serem extremidades, agora cientificamente não sei justificar porquê, e no fundo bate certo, são as extremidades do corpo, eu não sei cientificamente como justificá-lo, mas cheguei a ler sobre isso, sim. Eu fiquei, obviamente, preocupada porque eu já calço o 41, não é? Ninguém merece. Já me custa encontrar um número para mim. Imagina se o meu pé... Pois, a minha atrofia mais no nariz. Não, mas isso é mais nos homens, nos não é? homens, exatamente. Yeah. Conclusão. Bem, não estava à espera que tu soubesses isto. Mas deve ser mais alguma, não? Não, só preparo um. Não importa, mas assim, o insight que tiras sobre isto. Alguma lição para a vida, alguma coisa útil para o dia-a-dia? Não julgar o próximo, principalmente as pessoas mais idosas que têm longas orelhas, longos narizes. Não são pessoas diferentes, são diferentes, mas são vividas com sabedoria, porque a idade nos dá crescimento, ok? Literalmente. Literalmente. Portanto, quando virem uma pessoa com alguma idade, principalmente homens, de orelhas grandes, narizes grandes, não percam tempo se estiverem solteiras. É um homem de sabedoria. Agarrem-no. Não vai acrescentar. Muito. Fiquem atentos. Atentas também. Última pergunta. Se pudesses deixar uma mensagem que chegasse a todo o mundo, toda a gente, no sítio mais remoto, no confim, qual seria a tua mensagem? Uma mensagem de liberdade. Sobretudo. Sobre não julgarem, não retirarem, não discriminarem as pessoas que simplesmente estão a fazer o que querem. Porque ninguém deve ter autoridade sobre a nossa liberdade. É um valor que eu tenho, intrínseco em mim. E ainda há pouco falámos do Covid e foi um atentado à nossa liberdade que ninguém deve ter sobre nós. E, portanto, seja o Estado Pai, né, que muitas vezes vem o Estado como um Deus que controla a nossa liberdade, seja uma mãe para com um filho que seja tóxica porque não lhe dá a liberdade que muitas vezes, hoje cada vez mais se vê, não é? Um corte corrosivo na liberdade das crianças, que não podem ser crianças, que não podem simplesmente cair ou sujarem-se. Eu falo de vários tipos de liberdade e a minha mensagem para o mundo seria essa: por mais liberdade, menos controle, porque isso aí é saber viver. Perfeito. Tatiana, se as pessoas quiserem ficar a conhecer mais do teu trabalho, entrar em contacto contigo, a melhor forma é através do Instagram? Sim, o Instagram, sim. Okay. Eu respondo às mensagens. Perfeito. Vamos deixar também, já sabes, como habitual, as redes sociais da Tatiana para que possas enviar-lhe mensagem, começar também a seguir o trabalho dela, que é incrível nas redes sociais. Diz-lhe de onde é que vens, tipo, eu venho do Feel Fit Podcast, adorei ouvir-te e não sabia a cena das orelhas e do nariz, porque Tatiana, ninguém sabe isso, ok? Portanto, façam que ajudem-me, tá? Quanto a nós, já sabes, se este episódio fez sentido para ti e por algum motivo, em alguma altura, uma palavra, uma frase, alguma coisa te fez lembrar alguém, não hesites, pega no link, é de graça, partilha com essa pessoa. Quem sabe não vais realmente ajudar também a mudar uma vida. Deixa também o teu gosto, subscreve o canal e todas aquelas coisas chatas que tu já sabes que eu te vou pedir e que são necessárias porque fazem o algoritmo perceber que isto é conteúdo interessante e que ajuda mais pessoas e, portanto, faz também com que isto seja mais divulgado. Espero que tenhas gostado, conto contigo na próxima semana. Obrigada e até lá!